Max Verstappen vence o GP do Japão e mostra por que atualmente é o melhor piloto desse grid da Fórmula 1. E Lando Norris e Oscar Piastri fecham o pódio desse que foi um GP bem sonolento, mas que mostrou a diferença entre os pilotos. Vamos falar desse GP do Japão de 2025, onde tivemos a certa surpresa para alguns do Max Verstappen vencendo a corrida. Já na classificação ele mostrou baita de piloto, o piloto que ele é, o piloto diferente que o Verstappen conseguiu uma pole onde ninguém imaginava que a Red Bull poderia ficar entre os 3 primeiros, cravou a pole no sábado para o domingo e mostrou, porque atualmente pode ser considerado já um dos maiores pilotos que essa categoria já viu. Já Lando Norris e Oscar Piastri fizeram uma boa classificação. Já na corrida dessa madrugada, eu acho que não fizeram nada de diferente, e já a gente fala um pouquinho disso. E tivemos ainda uma Mercedes mais constante, mas que não mostrou nada demais, e uma Ferrari que pouco brilhou. Então vamos falar desse GP do Japão de 2025, onde para mim foi uma corrida bem desanimadora. Não tivemos poucas emoções, até porque é um circuito onde a pista é mais estreita, tem apenas uma zona de abertura de asa, então são poucas ultrapassagens que tiveram. Foi mais lá por briga lá no meio do pelotão, mas podemos falar que foi uma corrida onde o Verstappen soube administrar e mostrar o porquê é um dos melhores pilotos dessa categoria. Ele venceu basicamente de ponta a ponta. No momento da corrida tivemos o Antonelli na liderança, mas foi por conta que o Verstappen parou e o Lando Norris, o Piastri pararam para trocar o pneu. Então o Antonelli ficou um tempo a mais na pista e liderou um tempinho a corrida, mas tivemos um Verstappen que não foi ameaçado. Ele administrou muito bem a sua liderança, largou bem como sempre. O Verstappen para mim hoje é o melhor, o piloto que melhor larga na Fórmula 1, então mesmo com um carro não tão bom, que é uma coisa que a gente sabe que a Red Bull não tem um carro igual McLaren, Ferrari e até Mercedes. Talvez que a Ferrari eu não sei se é um carro bom, não consigo entender o que acontece com a Ferrari, mas o Verstappen não tem o melhor carro do grid, mesmo assim consegue brigar por vitórias e venceu esse GP do Japão, onde ele conseguiu sua 4ª vitória consecutiva. Está na briga para ser um dos maiores vencedores desse circuito. E já as McLaren, Norris e Piastri, para mim foi uma certa decepção, porque não ameaçaram o Verstappen em nenhum momento da corrida. O Norris não teve um momento de abertura de asa, não conseguiu ficar perto do Verstappen em menos de um segundo, nenhum momento da corrida. Já o Piastri, em certo momento, no finalzinho da corrida, mostrou que tinha mais ritmo que o Norris. Até deu uma discutida no rádio, mas a McLaren não autorizou que o Piastri atacasse o Norris, talvez pelo medo dos dois colidirem, perderem pontos, até porque é o começo da temporada. Então eu até entendo o lado da McLaren como equipe, mas se o Piastri tinha mais ritmo de corrida, eu acho que deveria ter deixado ele passar pelo menos para tentar atacar o Verstappen. E se não conseguisse atacar, no finalzinho, faltando 1 ou 2 voltas para terminar a corrida, devolvia a posição para o Norris, já que o Norris é o líder do campeonato. Mas não aconteceu isso. O Norris fez uma corrida bem mais ou menos. Acho que faltou também uma ousadia da McLaren tentar um undercut do Norris no momento da parada, tentado parar primeiro o Piastri e depois parar o Norris e o Verstappen. Os dois entrou juntos nos boxes, até teve aquela confusãozinha onde eu acho que o Norris errou, ele foi até cortar grama. Então foi coisa de corrida lá, nada demais. Então acho que foi uma corrida muito ok da McLaren, mas não pode ser, a McLaren não pode ter, os dois pilotos não podem continuar fazendo por restante do campeonato corridas ok. Eles têm que mostrar um diferente, igual o Verstappen mostra um diferente. Seja na classificação, onde o Verstappen mostrou um diferente, conseguiu tirar uma pole onde ninguém imaginava, e hoje na corrida conseguiu mostrar o piloto diferente que ele mesmo não tendo um carro tão bom quanto o da McLaren, ele conseguia tirar 2 décimos no braço. Ele conseguiu mostrar o porquê é o diferente. E administrou muito bem a corrida, não foi atacado pelo Norris e mostrou que ele vai, querendo ou não, conseguir brigar para esse campeonato, talvez. Mesmo não tendo o melhor carro do grid, mas ele é o melhor piloto do grid.
Então, o Verstappen, mais uma vez, eu tiro o chapéu, bato palma e cada corrida que passa eu me encanto ainda mais pelo Verstappen e vejo que ele vai sim brigar para ser um dos maiores desta categoria, coisa que ele já é, mas ele pode sim brigar com Schumacher e Hamilton na história da Fórmula 1. Já falando de outras equipes, tirando a McLaren e a Red Bull, que foi as duas principais equipes, a Red Bull pelo lado do Verstappen, né? Porque tivemos Tsunoda, que terminou deixa eu ver, na 12ª posição, ele largou de 15º, se eu não me engano, fez uma corrida apagadíssima, mostrando que o carro da Red Bull não mantém nada demais e o diferente é o Verstappen. Cada vez que a gente vê um outro piloto na Red Bull, a gente vê o quão o Verstappen tira desse carro. Também tem muito que falar que esse carro é feito para o Verstappen, modelado para o modelo de pilotagem dele, então é difícil o outro piloto se acostumar. O Tsunoda fez uma corrida muito ok para baixo, então não foi muito diferente que o Lawson estava sendo. Lógico que o Lawson terminou lá em 17º com a Race Bulls, e então isso mostra que o Tsunoda é um pouco mais piloto do que o Lawson, não muita coisa, mas é um piloto mais experiente, vamos falar assim. E falando das Mercedes, eu acho que as Mercedes, tirando Red Bull e McLaren, a Red Bull do Verstappen foi o destaque da corrida, onde o Russell e o Antonelli terminaram em quinto e sexto, uma corrida onde o Russell foi mais apagado e já o Antonelli fez uma corrida de bastante destaque. Acho que ele vem mostrando nesse começo da temporada que ele é um piloto diferente, apenas 18 anos e tem uma maturidade muito legal, coisa que eu via isso no Verstappen quando ele começou a correr lá em 2016, 2017. Então, acho que o Antonelli tem sim um futuro brilhante da categoria, sim tudo o que se especulava desde o ano passado, e aos poucos está mostrando que é um piloto diferente. A Ferrari teve uma corrida também bem apagada, a gente nem ouviu falar muito da Ferrari. O Leclerc terminou em quarto, mas longe dos três primeiros, não brigou por posição em momento algum. Teve ainda até um risco de ser ultrapassado pelo Russell, mas depois o Russell perdeu um pouco de ritmo de corrida. Já o Hamilton fez mais uma corrida apagadíssima pela Ferrari. Ele está sofrendo muito para se acostumar com o carro. Na verdade, o Hamilton está sofrendo com esse regulamento desde 2022. Ele não se acostumou com esse modelo de carro. Ele não consegue fazer corridas constantes desde a época da Mercedes. E agora que a Ferrari está um combo entre se acostumar com a nova equipe e ainda não ser um cara totalmente adaptado com esse modelo de carro. Então o Hamilton sofre bastante, mas a Ferrari a gente vê que é um carro que ainda não é um carro para brigar com a McLaren e talvez vai brigar com a Mercedes no campeonato de construtores para ficar em segundo. Então a Ferrari tem muito ainda o que melhorar. Lógico que ainda só foram 3 corridas, então a Ferrari tem que ficar esperto com isso. Tirando isso, acho que outro piloto que merece um destaque é o Hadjar. Eu acho que ele é o grande destaque das Red Bulls, tirando o Verstappen. Ele está correndo pela Racing Bulls, terminou em 8º, fazendo uma corrida bem constante. Para mim está sendo o melhor dos novatos até esse momento, junto com o Antonelli, mas eu acho que o Hadjar merece um pouco mais de destaque, porque está numa equipe um pouco menos competitiva do que a Mercedes e está mostrando um ótimo desempenho. Junto a ele também o Oliver Behrman da Haas também fez uma ótima corrida e o nosso Gabriel Bortoleto fez uma corrida apagadíssima. Ele largou mal, depois não conseguiu fazer mais nada demais na corrida e isso é um normal. O Bortoleto vai sofrer nessas primeiras corridas, está na pior equipe do grid, tem um carro que não é bom, mas ele tem que mostrar um pouquinho mais de diferencial. Hoje ele fez uma corrida apagadíssima e novamente ele largou mal, assim como no GP da China ele largou mal. É uma coisa que ele tem que melhorar, mas tem que ter calma, como sempre falo, qualquer piloto, independente se é brasileiro ou não, piloto novo, você tem que ter calma, porque pilotar Fórmula 1 não é fácil. Já vimos isso com o próprio Lawson, que estava numa Red Bull e não conseguiu desempenhar nada demais. Agora na Red Bull também não mostrou nada demais. E isso é normal. Piloto novo sempre sofre, a não ser pilotos diferentes. E que é o caso do Antonelli. Dos rookies dessa temporada, acho que o Antonelli é o mais diferente e está provando isso. Então, o Bortoleto tem que melhorar essa questão de largada. Lógico que tem o carro que não ajuda, mas não tem muito o que ficar criticando também, nem ficar exagerando com elogios.
É normal o Bortoleto sofrer um pouquinho nesse começo de história na Fórmula 1. Mas é isso, eu acho que o GP do Japão foi um GP sonolento, além de ser de madrugada, foi um GP onde não teve muita emoção, esperava mais das McLaren, achei que as McLaren iriam atacar mais o Verstappen, mas não conseguiram, acho que muito por mérito do Verstappen de conseguir sempre manter pelo menos um 1.2, 1.3 do Norris, nunca deixando ele abrir asa para cima dele, então acho que foi uma corrida não ruim, mas sonolenta. Mas eu acho que o campeonato promete. Agora temos o GP do Bahrein, depois da Arábia Saudita. Dois GPs bacanas, principalmente do Bahrein, é um GP que eu gosto bastante. Da Arábia Saudita estou começando a gostar, mas eu acho que são dois GPs onde temos tudo para ver as McLaren vencer esses dois próximos GPs. A Red Bull não sei muito o que esperar, é muito Verstappen, depende muito do Verstappen, porque a gente olha para a equipe está meio perdida em tudo, mas tem o Verstappen que consegue resultados. Então, acho que a gente tem um campeonato onde as duas McLaren eu acho que vão disputar os títulos entre eles, com o Verstappen talvez incomodando lá por ser o Verstappen. Ainda vejo Mercedes e Ferrari um pouco atrás, mas vamos ver como vai ser o decorrer dessa temporada. Quero que vocês comentem aí embaixo o que acharam dessa corrida do Japão, do GP do Japão, o que acharam das McLaren e, lógico, do Verstappen vencedor, cada vez mais mostrando o porquê vai se tornar um dos maiores pilotos da história dessa categoria. Comentem aí embaixo o que acharam da corrida, lógico, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com os amigos, e é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!